Glória a Deus, aleluia, Jesus, Rei da Glória. Santo é o Senhor dos Exércitos agora. Santo é o Senhor. A internet tá caindo muito. Eu mudei pro celular aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos, a internet está caindo, hoje está uma benção, em nome de Jesus, mas nós vamos fazer em nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Continuando, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a internet está caindo, estamos falando sobre o Senhor Espírito Santo, sobre a descida do Senhor Espírito Santo, que do qual o mundo não pode receber, né? Diz a palavra do Senhor no livro de São João, capítulo 14. No livro de São João, capítulo 14, o Senhor Deus fez duas promessas. A promessa de nos levar, né? Foi preparar lugar que nos levaria para estar com Ele onde Ele estivesse. Depois, que enviaria o outro Consolador para que ficasse conosco. Então o Senhor começa, quando Ele vai fazer a promessa, né? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Como que nós podemos fazer a obra do Senhor maior? Igual e maior como Ele fez, como o Senhor Jesus afirmou. É através do poder do Senhor Espírito Santo. Então, se quando nós pedimos alguma coisa a Deus em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus faz para que o nome do Pai seja glorificado no Senhor Jesus através de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus afirmou isso por duas vezes no livro de São João. E no verso 16 de São João 14, ele diz: E rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador para que fique conosco para sempre. Então o Espírito Santo, ele está conosco. Se você tem Jesus, ele vai estar com você no céu.
Então você vai estar na presença de Deus e Deus vai estar junto com você, lá no céu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você tem Ele para salvação como fonte dentro do seu coração, tem Ele sobre você como revestimento, estará sempre com você quando você estiver na glória no céu, na presença de Deus. Então, para sempre. Por isso que Jesus disse, estará convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita convosco, estará em vós. Por que estará em nós? Porque são as maneiras como a gente tem como ter o Espírito Santo aqui na Terra. Então, ó, o Espírito Santo da verdade, porque o Espírito Santo sempre vai falar a verdade. A Bíblia diz que Deus não deixa ninguém enganado. Então, quando o inimigo tenta enganar os seus escolhidos, o Espírito Santo vem e traz a verdade, ele clareia. Em outro versículo diz assim, se possível, enganaria até os escolhidos. Por que se que possível? Porque Deus não deixa o seu servo e a sua serva enganado. Ele vai trazer a revelação daquilo que está acontecendo. Ou seja, os escolhidos de Deus sempre vai ter a revelação do Senhor Espírito Santo, daquilo que ele precisa saber para ser salvo e até mesmo para ter uma vida digna aqui na terra. O seu Espírito Santo, se a gente der ouvido à voz do Senhor Espírito Santo, nós não ficaremos enganados. O Senhor nos instruirá em tudo, irmão. A Bíblia diz que não tem nada escondido que um dia não seja revelado. Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade vos traria a menção, traria no coração a mente. E aí, que o mundo, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco, estará em vós, estará convosco, de redor, em volta de nós. Então, ele se movimenta entre nós, ele passeia entre nós. Ele está entre o rebanho de Deus, ele protege o rebanho de Deus, ele instrui, ele está nosso derredor e em vós é dentro. Então, é duas maneiras que você tem o Espírito Santo: dentro, em vós, e derredor, que também é sobre. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece de duas maneiras: no e do. No é dentro, do é em cima, ou seja, com é cima, é revestimento. Então a pessoa, ela carrega o Espírito Santo dentro e ele também está sobre ela. Então ele vem de redor, né? Ele fica sobre a pessoa. E por que a gente conhece ele? Porque ele certifica isso dentro de nós, ele certifica a graça de Deus dentro do nosso coração. E você sente a manifestação do poder dele. Então, através, alguns sentem onda de arrepio, outros sentem eletricidade nas mãos, nos pés, no corpo, por todo o corpo. Por exemplo, quando você lê lá no livro de São Mateus a respeito daquela mulher do fluxo de sangue, que quando ela tocou na veste de Jesus, ela foi curada, Jesus falou assim, alguém me tocou? A Bíblia diz assim, e ela toda trêmula disse, eis-me aqui, Senhor, ou seja, eu que toquei, né? Então ela trema. Por que trema? Porque o poder de Deus, quando passou por ela, que tancou a hemorragia, ela ficou trema, porque era um poder muito forte. Então tem pessoas que sentem esse tremor também. Além de gozo, alegria, satisfação, refrigério na alma. Por isso diz que em vós conhecereis. Então, quando você sente esse refrigério de Deus, você sente esse toque, essa manifestação do poder de Deus sobre você, você tem a certeza que é Deus que está falando com você, que é Deus interagindo com você, que é Deus dentro de você. Porque esse é um dos maiores tesouros que Deus tem, irmão, é o Espírito Santo. Nós somos pecadores, vasos de barro, o Senhor coloca o Espírito Santo dele dentro de nós. Por isso diz,
Emmanuel, né? Deus conosco. Então o Espírito Santo está dentro de nós, né? Louvado seja Deus, que é um atributo de Deus, atributo de Jesus. Subiu ao céu, deu dom aos homens. Como? Através do Senhor Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 18 ele diz: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Reafirmando a promessa de quando ele foi preparar lugar e ele voltaria para buscar o seu povo, a igreja, para ir morar com ele. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei. Ou seja, ele está falando que a respeito da morte e ressurreição dele, que ele ia morrer, ia voltar, depois ia para o céu e ia voltar para buscar o seu povo. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, quando Jesus se manifestar no dia do arrebatamento, nós o veremos como ele é. E aí, certamente, teremos essa presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando o Senhor se manifesta nos batizando com o Espírito Santo, nós temos a certeza que o Pai está em nós, que Jesus está em nós e nós nele. Naquele dia conhecerei que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Como que a gente coabita? Através do Senhor Espírito Santo. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Novamente o Senhor Jesus faz a menção dos mandamentos. É uma prova de amor a Deus. Então quem ama a Deus, guarda a sã doutrina, guarda os mandamentos de Deus. Não fica fazendo coisas para que aborrecer a Deus, não. A pessoa procura agradar a Deus. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz o Senhor Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Então, o Senhor se revelará a nós no dia do arrebatamento, da salvação, através do poder do Senhor Espírito Santo. Ele tem se revelado a nós, a cada um dos seus filhos e filhas. Disse Judá, não Iscariote: O Senhor, de onde tu vem que há de se manifestar e nos há de não ao mundo? Jesus respondeu e lhe disse: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Então, se você ama Jesus, guarde as palavras do Senhor Jesus. E o Pai o amará. Viremos para ele e o faremos nele morada. Então, quando você guarda a palavra de Deus dentro de você, você está mostrando para Deus que você ama ele. Aí, glória, aí acontece o que esse versículo está dizendo. Quando você guarda o mandamento de Deus, que você guarda a palavra, o evangelho do Senhor Jesus, o Espírito Santo que está dentro de você como fonte, traz a presença do Pai e do Senhor Jesus para dentro de nós, irmão. E aí se cumpre esse versículo que Jesus respondeu, Senhor: se alguém me ama, guarda minhas palavras, e o Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Lembra quando Jesus falou para a mulher samaritana que a fonte jorraria para a vida eterna? Então a morada que Deus faz aqui, ele vem morar no coração do ser humano, leva ele para a vida eterna, conduz ele para a vida eterna. Se a pessoa permanecer na presença do Pai, na presença do Senhor Jesus, porque isso é um trabalho diário, irmão.
Eu não posso receber o Espírito Santo apenas uma vez e depois deixar para lá. Não. É igual comida. Você come todo dia, almoça, janta, faz no mínimo 4 refeições por dia, ou 3 para alguns, 4 para outros, para que você possa viver. A sua alma, o seu espírito é a mesma coisa. O mundo hoje está cheio de pessoas fit, que cuidam do corpo, cuida da beleza, mas não cuida do espírito. O espírito está fraco. O espírito não tem prazer de viver, não tem prazer de adorar a Deus, não tem prazer de ir à igreja, não tem prazer em examinar a Escritura, a palavra, a Bíblia Sagrada. A pessoa não tem prazer de estar na presença de Deus. Por quê? Porque ela está fora da presença. Mas quando a pessoa está na presença de Deus, ela consegue buscar a presença, ela consegue ler, ela consegue examinar a Escritura, ela consegue meditar, ela consegue ouvir louvores, dedicar tempo para Deus. Jesus disse assim: não podeis passar nem uma hora comigo. Ou seja, Jesus pediu uma hora na presença, uma hora de oração, um momento de oração. Então, quando Deus vem fazer morada em nós, se cumpre esse versículo que Jesus falou, no verso 23 de São João 14. No verso 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem não faz a vontade de Deus, não ama a Deus. É o versículo que está dizendo. Não é o pastor Jefferson, é São João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, a palavra que Jesus falou, o Evangelho do Senhor Jesus, foi o próprio Pai que falou para ele, através dele, revelou para ele, para que ele transmitisse para nós. E para que os discípulos escrevessem e tivessem anotado na Bíblia, que chegasse até nós. Porque quando a Bíblia diz no livro de Atos, até os confins da terra, ou aqueles que o Pai chamar, está falando de nós, que estamos longe e que nasceríamos bem tempo depois. Mas o Evangelho chegou até nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, do Senhor Rei da Glória. Então, tenho-vos dito isso, estando convosco. Ou seja, Jesus estava lá com os discípulos, estava instruindo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque o Espírito Santo ele vem no nome de Jesus. Então você só pode receber o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Esse é o caminho. Essa é a chave para você receber o Espírito Santo, é no nome de Jesus. Por isso que você tem que aceitar Jesus como Salvador e se batizar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma das funções do Senhor Espírito Santo é nos fazer lembrar aquilo que foi dito ou lido. Se eu estou lendo a palavra, está sendo me dito, né? Por Jesus disse: errai e não conheceis as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor Jesus. Então, quando você estuda a Bíblia, é Deus falando com você. Então, o Espírito Santo te faz lembrar. Por exemplo, muitas vezes eu estou aqui falando, estou pregando a palavra, estou expressando o texto, mas o seu Espírito Santo ele começa a trazer outras palavras, versículos de outros textos do Antigo, do Novo Testamento, para que seja feita uma junção. Quem que faz
eu lembrar isso? É o Senhor Espírito Santo. Porque uma das funções que ele tem, além de nos consolar, é nos fazer lembrar, né? É igual aquela pessoa que foi fazer uma prova de escola e fala assim, mas o Deus vai me ajudar nessa prova. Não, tudo bem, mas você estudou? A pessoa não estudou. Não leu um livro, não leu nada. Aí ela quer chegar na prova, tirar 10 sem ter estudado, como se o anjo do Senhor fosse sentado do lado dela, ficar de pé e citar todas as respostas da prova. Irmãos, eu acredito em milagre, mas isso aí já não é abusar do milagre, né? Então, se Deus, para fazer lembrar, eu tenho que ter estudado. A mesma coisa é a Bíblia. Para o Espírito Santo me fazer lembrar, eu tinha que ter ouvido a respeito ou lido, estudado. Um exemplo, eu tive durante muito tempo aqui um vizinho, que hoje já dorme no Senhor, cristão. Ele tinha problema nas vistas, ele perdeu as vistas no trabalho, ficou apenas com 20%, só que ele ainda não conseguia ler mais a Bíblia. E toda vez que eu conversava com ele, ele recitava versículo da Bíblia com livro, capítulo e versículo. E ele dizia aonde estava. Só de ouvir falar, ele memorizava o livro, o capítulo e o versículo. Porque Deus deu essa capacidade para ele de memorização. Mas era de ouvir. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, você guarda. Quando você guarda no seu coração, você está amando a Deus. Por isso que Jesus falou, aquele que me ama, guarda a minha palavra, o meu mandamento. Então, de ouvir. Aí o Espírito Santo faz você lembrar na hora certa. Na hora que você precisa da instrução, ou para comentar, para falar para alguém, ou até mesmo para alegrar o seu coração, o Espírito Santo te fará lembrar dos textos bíblicos, daquilo que você necessita. Então, por isso que Jesus falou assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem o atemorize. Porque a paz, quem tem o Senhor Espírito Santo, não tem a paz de Deus, tem a paz do Senhor Jesus. Ele é uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais temperante, mais mansa. Mansa no sentido de mansidão. Não é boba, é mansa, temperante. Porque isso é fruto do Espírito. Então, quando essa paz que o Senhor Jesus fala, é o Espírito Santo que dá aos seus filhos e filhas que servem a Deus. No 28, ouviste o que eu vos disse, vos venho para vós. Se me amares, certamente exultarei por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vou-lhe dito, agora antes que aconteça, para que quando acontecer vos acredite. Já não falarei muito convosco, porque até aproxima o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Né? Jesus estava falando da crucificação dele, mas é para que o mundo saiba que eu e o Pai é o que faço como o Pai me mandou. Levantamos e vou. Então, Jesus estava afirmando a respeito de tudo que ele faz,
é por graça do Pai. No verso em São João 16, Jesus afirma novamente essa promessa do Senhor Espírito Santo. No verso 4 diz assim: mas tendo-vos dito a fim de que quando chegares àquela hora, vos lembrais de que já vos tinha dito. Ele falou no capítulo 14, no verso 16, Jesus confirma de novo. Dito-vos, não vos disse vós disso, princípio, porque convosco estava. E agora vou, para que aquele que me enviou, a nenhum de vós me pergunta, porque para onde vai? Antes, porque indo vos tenho dito, e vosso coração enchei de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-o-ei. Porque era necessário que Jesus voltasse para o Pai para que ele enviasse outro Consolador. Porque o Espírito Santo, ele ia ser derramado sobre os filhos e filhas de Deus, sobre os servos e servas de Deus, sobre os jovens, sobre os mancebos e sobre os idosos, vossas filhas e vossas filhas, coletivamente. Se Jesus não subisse, ele não seria derramado, então ele precisava voltar para enviar o outro Consolador. Jesus consolava, mas era um a um. Ele curava um aqui, curava o outro ali, conversava com um aqui, conversava com o outro ali, expulsava demônio de um aqui, de outro ali. Era assim. Mas quando o Espírito Santo veio, caiu sobre toda a igreja. Desceu sobre toda a igreja. Então não faz diferença se eu estou na minha casa, se você está na sua casa, se você está em outro lugar, em outra cidade, porque como ele é onipresente, da mesma maneira que ele está aqui comigo, ele está aí com você, ele está em outro lugar, então ele desce em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus, depois de ressuscitado, ele aparecia num lugar, aparecia no outro, passava por parede, passava por outro, por lado, por outro. Ou seja, Jesus sumia e aparecia. Enquanto ele não foi morto de cruz, ele não conseguia passar de um lado para o outro, porque ele estava num corpo terreno. Por isso que ele falava filho do homem. Então, como filho do homem, ele estava como homem. E como homem, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Já o Espírito Santo, ele pode, porque ele é Espírito. Então, como Espírito, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso que Jesus disse, se ele não for, o outro Consolador não viria. Então, como ele subiu ao céu, o Consolador veio para ficar conosco. E aí ele foi derramado sobre toda a igreja, todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam, todos aqueles que aceitaram Jesus, que buscam a Deus. Aí já não é mais igual era no Antigo Testamento, que era sobre rei, sacerdote e profeta. Ou seja, eram três categorias de homens que recebiam. Hoje não. É sobre os filhos e filhas, sobre os servos e servas, sobre os livres e não livres, sobre todos que buscam a Deus. Por isso que Jesus falou isso aqui. Que se não for, o outro Consolador não viria, mas se eu for, enviar-o-ei. Então ele foi e enviou o Espírito Santo. No verso 8 de São João 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, por onde que vem a conversão do pecador? Pelo Senhor Espírito Santo. Então ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa só se converte se for obra do Senhor Espírito Santo. Se for emotivamente, ela fica um tempo, vai embora.
Se for por acompanhamento, por associação, por exemplo, o pai que chama o filho, vem para a igreja, vai levando, mas se aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa não abrir o coração para o Senhor Espírito Santo entrar, logo ela afasta, ela não permanece. Aí lembra lá das parábolas da semente. Caiu no meio do caminho, caiu nas pedras, caiu no meio dos espinhos e caiu em terra fértil. Porque tem que o coração abrir para o Senhor Espírito Santo. Então ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor Espírito Santo que faz a obra. Eu posso pregar, posso falar de ensinamento, posso falar de doutrina, posso falar do que eu quiser. Mas quem vai colocar essa palavra no interior da pessoa é o Senhor Espírito Santo. A transformação quem faz é o Senhor Espírito Santo. Por isso que nós temos que confiar no Senhor Espírito Santo e deixar Ele fazer a obra dele na nossa vida. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não crê em mim. Então, para a pessoa ser convencida do pecado, tem que ser por obra de Deus, porque ela não crê em Deus. Ela não. Muito é da boca para fora. Você crê em Deus? Creio. Mas não passa disso. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Cumprir a justiça de Deus. 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem está julgado? O diabo. Quando Jesus deu o brado na cruz, ele já julgou. Ele já sabe que ele é um perdedor. Já sabe que a sentença dele ainda não foi executada. Né? Assim como o tribunal. O tribunal é feito o julgamento, é dada a sentença, já é julgado, dada a sentença. Mas a execução, se a pessoa vai para o presídio ou não, é feita depois. Assim também é com ele. Ele já foi julgado, já foi condenado, mas a sentença ainda não foi executada, que será no dia do juízo final. Quando a Bíblia diz que ele será amarrado e jogado lá no fogo, lá de fogo e enxofre. Então ele já sabe que ele é um derrotado. E o que ele quer fazer? Arrebanhar o maior número de pessoas possível para que sejam derrotados junto com ele. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então é o Espírito Santo, irmãos, que nos ensina, é ele que nos capacita. E aí ele glorifica o Senhor Jesus. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ou seja, o que é de Jesus? Jesus disse assim, todo poder foi me dado no céu e na terra. Jesus orou dizendo assim, Senhor, todo aquele que o Senhor me deu, que era seu, o Senhor me deu. Quem que é de Deus? Jesus. Nós. E ele colocou nós no cuidado do Senhor Espírito Santo. Então, é o Senhor Espírito Santo que cuida de nós, que cuida da igreja. Por isso que diz que ele é o amigo que cuida da igreja, que cuida da obra de Deus. Então, quando você está fazendo a vontade de Deus, é porque o Espírito Santo está colocando, está falando no seu coração a respeito da obra de Deus. E Deus é poderoso, ele é longânimo e não quer que ninguém se perca. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Deus, que hoje foi complicado. A internet aqui está ruim, o Wi-Fi caindo e só o sangue de Jesus. Mas começando pelo Wi-Fi, terminando por 3G, mas em nome de Jesus, o Senhor tem que ser glorificado em nome do Senhor Jesus.
E nós vamos apresentar a oração, o pedido de oração que o nosso irmão Rogério fez, da nossa irmã Ana também, a respeito da sua família, em nome do Senhor. E a todos os irmãos e irmãs também, né? Nossa irmã Lucilene também, vizinha da nossa igreja aqui em Campo Grande, pediu oração, que essa semana ela perdeu o pai. Vamos estar orando por ela também, para que Deus conforte ela, as suas irmãs, toda a família, em nome de Jesus, né? Porque não é fácil perder um pai, perder uma mãe, né? Perder todo um parente querido é complicado, né? Quem já passou por isso sabe o que é, né? Nós que já passamos sabemos, né? Em nome de Jesus. Então vamos estar apresentando em nome do Senhor para que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, diga seus pensamentos ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Teu meu Deus, eterno Pai, eu entro na sua presença em nome do Senhor Jesus, ó Pai, neste momento, Senhor. E peço, Senhor, em favor da minha vida, da vida dos meus irmãos, porque sei que não sou digno, não sou merecedor, sou pecador, Pai. Mas na tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, que dura para todo sempre, o Senhor tem estado com cada um de nós, Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, tu diz na tua palavra, aqui em São João 14, se pedires alguma coisa em teu nome, Jesus, o Senhor faria para que o Pai fosse glorificado através do Senhor, o Pai, do Senhor Jesus. Por isso te pedimos aqui, Pai, em nome de Jesus. Venha consolar primeiramente o nosso coração, Senhor. Venha nos trazer refrigério na alma. Venha vivificar a nossa fé. Aviva a sua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa seus servos e servas. Cura a sua alma de todo o mal, Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de pânico, de medo, de aflição, de dor, de sofrimento que esse povo está passando, Senhor. Dor no corpo, dor na alma, Senhor. Toda obra maligna, toda seta que o inimigo tem disparado contra o seu servo e a sua serva, em nome de Jesus, seja curado, Pai. Seja libertado, Pai. Abençoa os filhos do teu povo, da sua serva, do seu servo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, peço em favor da nossa irmã Lucilene, Senhor, que perdeu os seus pais, que, Senhor, que essa aflição da perca, Pai. Consola o seu coração, Pai. Transforma em nome de Jesus, faça a sua obra sobre a sua vida, sobre as suas famílias, sobre os seus irmãos. Consola toda a família em nome do Senhor. Fortalece na alma e no Espírito Santo, Pai, da tua graça, Senhor. Abençoa também, Senhor Jesus, essa pessoa que se encontra internada, Pai. O Erasmo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Santo, derrama a tua graça, Senhor. Ouve o pedido de oração que o seu servo fez através da live, no grupo, Senhor, de oração, WhatsApp, Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Tu pode tirar ele, Senhor, daquele estado, Senhor, do coma ali, do CTI, Senhor, trazer de volta para casa, fazer sua obra, Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Glórias tu, Senhor Deus, clamas turiam beleço que me nefasto remanabia subiadanabá. Vai tocando os corações, ó Pai. Visita também, Senhor Jesus, a filha da nossa irmã Ana, Pai. Em nome do Senhor Jesus também, Senhor, derrama a tua graça, põe as tuas mãos santas sobre ela, sobre toda a família, Pai. Em nome do Senhor, faça a sua obra de transformação, aquieta teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Rei dos Reis, Pai. Todo espírito de perturbação, Pai, de rebeldia, Pai. Em nome de Jesus, se bata a retirada, Senhor, da vida da Taimara, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus do céu. Deus, Tu és o meu Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Vai fazendo a sua obra, Senhor. Vai curando, vai libertando, Pai. Em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai.
Glórias tu me ante quebedebasuri quebedebande comanás. Vai fazendo a sua obra, a sua cura, a sua libertação, Pai. Deus, restaura a fé, Pai. Abre as portas, Senhor. Abençoa os sonhos dos teus filhos e filhas, Pai. Abençoa a vida sentimental do teu povo, Senhor, dos seus filhos e da sua filha, Pai. Trabalha na mente e no coração, Pai. Dá alegria de viver, de estar na sua presença, de estar na sua casa, Pai. Abençoa a família, Senhor. Porque o Senhor fez o ser humano para viver em família, Senhor. E o inimigo tem se levantado contra as famílias do teu povo, Senhor. Mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado é poderoso para curar, para libertar, Pai. Em nome do Senhor, ó Pai Deus. Traga as almas para a sua casa, Senhor, para te adorar. Salva as almas, Senhor, porque tu disse que na tua palavra que existe alma e convém se abriscar nesse aprisco, Pai. Traga, Senhor. Salva, Senhor. Cura, liberta, Pai. Usa, Senhor, os seus pastores, seus evangelistas, seus presbíteros, seus diáconos, missionários, apóstolos, profetas, crianças, jovens, ancião, todo o teu povo, Pai. Sejam temente para ti, Senhor. Porque tu diz na tua palavra, Senhor, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, Senhor. Eu creio que sim, Senhor, ainda que seja uma minoria, Senhor, mas o Senhor encontrará. Porque a palavra é sua, Senhor, o Evangelho é seu, a obra é sua, Pai. E o Senhor diz que nós devemos orar para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores, ó Pai. Então desperta o que dorme, que está caído, que está fraco, Pai. Firma os pés do que manqueja, do que está se afastando, seja fortalecido na fé, Pai. Em nome de Jesus, Deus do céu. Graças te pedimos a ti, ó Pai, porque tu és Deus vivo, Deus todo-poderoso, Pai. Ó Deus santo e maravilha, Senhor Deus do céu. Faça a sua obra, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos a ti, nós te rogamos a ti, nós te agradecemos a ti, Pai, por todas as bênçãos e milagres, Senhor, conquistadas desde a cruz do Calvário até o dia de hoje, Pai. Os meus milagres que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Na vida do teu povo, do seu servo, da tua serva, da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Abra a mente, abre o coração, Pai. Convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, o pecador. Faça a sua obra de transformação, Pai, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado nos céus e na terra, Pai. É o que nós te pedimos a ti, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por ter participado na live conosco, ter paciência, porque o sinal estava estável, estava caindo, mas graças a Deus nós conseguimos voltar e continuar, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Até a próxima quarta-feira em nome do Senhor Jesus, porque Deus é maravilhoso, Deus está conosco. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor. Deixa eu orar para o término, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigado por este momento, obrigado por esses irmãos e irmãs que esteve aqui conosco, aqueles que ainda vão estar, que vão ver depois, que o Senhor abençoe de igual forma, em nome do Senhor Jesus, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado nos céus e na terra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo. Eu te agradeço a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor Jesus, oh maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. E abençoa também, Senhor, as irmãs que são, hoje é comemorado, Senhor, o Dia da Mulher. Que elas sejam abençoadas, Pai. Que o Teu Espírito esteja sobre a vida de cada uma delas, Pai. Multiplicando a sua fé, Pai. Em nome do Senhor, nós te pedimos a Ti, Pai. Dá sabedoria, Senhor. A sabedoria da mulher idônea, da mulher sábia, da mulher virtuosa, Pai. E não como a sociedade prega no dia de hoje, Pai. Convencendo, distorcendo, Pai, o papel da mulher perante o Teu reino, perante a sociedade, Pai. Mas seja como está escrito na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua virtude e o Teu Espírito Santo esteja sobre ela, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa multiplicar a bênção dele sobre a sua vida, em nome do Senhor. Até a próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, né? 20 horas, do fuso horário de Brasília, em nome do Senhor, né? 19 horas aqui no horário do Mato Grosso do Sul, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, sempre firme, confiando no Senhor Jesus, o Rei da Glória, porque Ele está conosco e Ele nos abençoa em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, até a próxima, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, abençoe a sua família, tenha uma boa noite de sono. Que Deus te dê o sono do justo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.